Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Ronaldo Caiado. E o nosso tema é uma audiência pública realizada na Comissão de Meio Ambiente aqui do Senado Federal com o diretor da Agência Nacional de Transporte Terrestre. A situação em pauta é desafiadora, né, senador? É resolver um problema da população que mora no entorno da capital federal, onde 70% dessa população economicamente ativa todos os dias se desloca a Brasília e em condições extremamente precárias. Para dar mais detalhes sobre esse assunto, com a palavra, senador Ronaldo Caiado. Obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, senador. Eu que agradeço e dizer que esse tema realmente ele vem se arrastando por mais de 20 anos. É uma situação em que cada ente responsabiliza o outro, ou seja, o governo federal responsabiliza o governo do Distrito Federal, enquanto a partida que responsabiliza o governo do Estado de Goiás, depois responsabilizam as prefeituras, ou seja, todos lavam as mãos e ninguém resolve o problema que cada vez agrava mais. Nós chegamos cresce, né? A 32 milhões de pessoas que se deslocam para Brasília por ano para aqui trabalharem. Onde 30% dos que se deslocam para cá prestam serviço nessa área específica aqui do eixo monumental, como também no distrito de Cruzeiro, e o restante aqui no Distrito Federal. Isto está cada vez se tornando mais insuportável por aquilo que o cidadão tem hoje que separar 8 horas por dia para poder chegar no horário do trabalho e para poder chegar na sua casa. E sendo que as distâncias não são nem tão grandes assim, para você que não é de Brasília, é bom a gente esclarecer. Ao contrário. Que a questão é precariedade de transporte. Total. Uma cidade do interior de Goiás, aqui do entorno, vamos dizer, cidade ocidental. Certo. O cidadão tem que sair e andar 5 quilômetros para chegar no ponto do ônibus. Depois que ele chega no ponto do ônibus, ele vai esperar com que o ônibus ali chegue também. Para depois vai chegar até Brasília, aqui na rodoviária, para depois poder chegar ao seu trabalho. Então, esse translado, em média, 4 horas. O cidadão hoje levanta às 4 da manhã, ele vai chegar atrasado aqui no seu emprego. Ora, o que é importante? É que não adianta mais nós ficarmos com essas audiências, aonde vem o diretor da NTT, vem o governador de Goiás, vem o governador do Distrito Federal, vem os prefeitos, e que nada se resolve. Por quê? Porque ninguém quer assumir. E Goiás não consegue competir com o Distrito Federal. O Distrito Federal, ele subsidia todas essas empresas de transporte, tá certo? Em mais de 52 milhões de reais. Ora, isenta ICMS, isenta o preço do óleo diesel. Olha, as empresas de Brasília, então, sobrevivem. Não precisa aumentar o preço da passagem, porque o governo por trás está bancando. Ora, Goiás não tem capacidade para isso. As empresas de Goiás quebraram todas. Tá, tem várias linhas com a licitação aberta. Não tem nem pretendente. Porque quem é que quer hoje se responsabilizar pelo transporte em Goiás? Não dá para trabalhar numa situação tão desequilibrada. Totalmente desequilibrada. Então, é uma matéria que não pode ser tratada dessa maneira. Como ela é uma situação singular, tá certo? Sui generis, é ímpar. Ou seja, nós temos o Distrito Federal e nós temos um outro estado, que é Goiás, contornando todo esse entorno de Brasília. Ora, então, essa situação aqui não existe nenhuma similitude em qualquer outro lugar no país. E é bom esclarecer que essa vizinhança são dois perfis totalmente diferentes, são duas realidades muito diferentes, né, senador? Muito diferente. Primeiro, por quê? Lógico que as pessoas se deslocaram para onde tem o poder. Né? Maior renda per capita, que é Brasília, maior PIB, que é Brasília, maior IDH, que é Brasília, todo mundo migrou. Não tendo condição de morar aqui em Brasília, vai morar no entorno de Brasília. Ora, mas essas pessoas precisam de ter um mínimo de qualidade de vida. Por isso, eu tenho, depois dessa audiência pública de hoje, eu tenho deixado claro que não adianta mais nós estarmos promovendo essa tese que eu chamo de enxugar gelo. É o que nós estamos assistindo durante 20 anos. Ora, todo mundo reconhece o problema, todo mundo é sensível ao problema, mas na hora da prática... A discussão é feita, todo ano é a mesma coisa, agora vamos criar um consórcio. História da carochinha. Não vai resolver também, porque cada ente federado não vai querer assumir, um vai querer que é mais, outro querer que é menos. Então vamos objetivamente naquilo que é possível ser feito. Certo. Ora, uma situação como essa não pode apenas o Distrito Federal ser atingido com um fundo, um repasse a fundo perdido de mais de 18 bilhões de reais por ano,
tá certo? E o entorno de Brasília ficar totalmente desguarnecido desse benefício. Ora, então, nós precisamos de deixar claro é que não vai interferir na soberania do Estado, como não interfere na soberania do Distrito Federal. Mas essa situação da segurança pública e também do transporte tem que ser responsabilidade da União, claramente. Ora, se nós temos o Exército amanhã prestando serviço lá nos morros, nas favelas do Rio de Janeiro, por que nós não podemos ter ele prestando esse mesmo serviço nessa região do estado de Goiás? Não está tirando a soberania, está trazendo condições para o povo de Goiás viver dignamente. Sendo que o senhor toca no assunto porque também a realidade da violência nessa faixa, ela também é bem diferenciada do resto do país, é bom lembrar, maior, né? É maior, o percentual é maior. Pois porque nós temos 2 cidades no entorno que estão entre as 10 mais violentas do país. Então nós temos Águas Lindas e Lusiânia, com Jardim de Ingá. Então essa é a realidade que nós estamos vivendo. Agora, voltando ao transporte, vamos. Quem é que vai realmente arcar com essa responsabilidade? É a União. Não adianta nós queremos achar essa tese, tá certo? Ou o governo direciona verba para industrializar essas cidades do estado de Goiás. E aí fixar essa população no entorno. No entorno. E Brasília se transforma numa cidade única e exclusivamente administrativa. Mas o que não pode é Brasília, com todo a arrecadação que tem, mais verba a fundo perdido, incentivos que dá para todas as indústrias, ela faz uma concorrência desleal e predatória com todos aqueles que vão se instalar no interior, ou, desculpe, no entorno de Brasília, como também as empresas que não vão se instalar, ou quando se instalam, quebram, todas estão aí quebradas, não tem lá, você vai lá no pátio de ônibus lá, os ônibus lotados, as garagens, é totalmente falida. E o que gera também é o transporte ilegal, né? Lógico, aí você tem porque um cartel... Porque jeito vai ter que ter. Onde o cidadão hoje que mora, ele é vítima de uma gangue que controla esse transporte, né, essas vans que se deslocam, no horário que eles interessam, da maneira como eles querem, tá certo? Tem também a gangue da venda de água, né? Tem a outra que vai vender segurança. Enfim, é uma condição subhumana o que nós estamos assistindo aqui no entorno de Brasília. E as pessoas simplesmente fazem cara de paisagem e lavam as mãos e dizem, olha, é um problema agora que o prefeito não está resolvendo. Olha, porque o governador de Goiás não resolve, porque o governador do Distrito Federal também não cede. Então fica uma situação onde o penalizado é exatamente aquele que presta serviço em Brasília. Eles se deslocam para cá. Quer dizer, isso em qualquer outra situação, tá certo? Se nós tivéssemos uma empresa privada, tá certo? Que tivesse uma situação análoga a essa que nós vemos em Brasília hoje, usando as pessoas que moram no estado de Goiás, essa empresa seria fechada, o dono seria preso e a empresa seria rotulada de trabalho escravo. É o que nós estamos fazendo hoje acontecer dentro de Brasília. Situação e o governo federal simplesmente não toma nenhuma providência. E, senador, como é que se envolve a União nessa questão, então? É através de projeto de lei? Como é que faz isso? Eu tenho estudado bastante sobre essa matéria. Eu não vejo outra maneira que não seja uma emenda à Constituição, certo? Para que nós possamos, aí sim, determinar atribuições. Atribuições por intermédio de uma emenda constitucional. Do contrário, nós não teríamos como, por projeto de lei, impor, tá certo, esses gastos e essas atribuições à União. E aí, eu imagino que o senhor já esteja mais ou menos estruturando, já esteja trabalhando nessa proposta de emenda. Não finalizada. Nós trabalhando, estamos ainda né? Com os dados que nós recebemos da NTT, mostrando o volume de pessoas que se deslocam, justificando o tempo, horas, dia que as pessoas ficam dentro do ônibus, tá certo? Que se deslocam a pé até chegar aos locais, como também a situação de qualidade desse transporte, certo? O deslocamento dessas pessoas para dentro do Distrito Federal, aonde se dá o maior fluxo. Tudo isso são levantamentos que nós estamos fazendo para poder embasar uma emenda que possa, sei que será polêmica, mas eu vou pedir o apoio dos colegas, já que Brasília é uma situação sui generis em relação às outras realidades das capitais do país. E mobilidade urbana é um tema, né, senador? Que em 2013, por exemplo, foi o estopim que começou a levar a gente para a rua questionando qualidade de serviço público, né? Ela tem um apelo, né? É o grande clamor, principalmente dessas pessoas. E o que você nota é, quando você chega na região do entorno, que você está ali andando,
as pessoas já olham para você e dizem, por favor, não fale mais nada, não. Sabe que é aquela pessoa que não tem mais esperança? Sabe aquela pessoa que já diz, olha, chega. Desgastada. Essa história nós já ouvimos ela mais de 200 vezes. Sabe o que é aquela descrença total? É isso que você está gerando nessa região toda. E associado a isso, você vem a revolta. E daí a pouco você vê movimentos que partem para um lado, que é da violência, da desobediência civil, não é? Queimar ônibus, quebrar os locais públicos, fechar estradas, que a gente e tudo mais pode ser, lógico, devido a essa maneira com que as autoridades fecham os olhos para o clamor de toda essa região, que hoje, para você ter uma ideia, só no estado de Goiás, ela significa o segundo maior reduto eleitoral do estado. Primeiro é Goiânia e as cidades se compõem em torno de Goiânia. Segundo maior colégio eleitoral do estado de Goiás, com mais de 800 mil votos, é o entorno de Brasília. E essa cidade, e essa região está sendo tratada da maneira que nós estamos aqui relatando. Senador, eu queria agradecer a sua presença, convidar o senhor a voltar aqui, até para dar mais notícias sobre como essa PEC vai evoluir, quando o senhor apresentar a discussão nas comissões. E agradeço a sua presença aqui no Argumento. Eu quero me colocar à disposição para, na próxima vez aqui, num curto espaço de tempo, podermos aqui discutir também sobre o impeachment da presidente. É nosso convidado, o senhor é sempre nosso convidado. Eu queria agradecer também a sua atenção que acompanha o programa, lembrando que esse é o programa Argumento, que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV. E para isso, 0800 61 2211, ligação gratuita. Agora, se você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, senado.leg.br/TV. Até a próxima.